Paraíso e caos, ordem e desordem. Será que a gente já parou para pensar se um pode realmente existir ou até ser entendido sem outro? Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo cósmico que, olha, tá no coração de muitas filosofias por aí. A grande questão que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Um lugar de ordem perfeita, paraíso, pode, de verdade, entender a natureza do caos? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é surpreendentemente complexa. Bom, para começar a desembolar esse novelo, a gente precisa primeiro concordar no que é paraíso. É uma ideia que todo mundo tem na cabeça, mas as suas formas, nossa, elas variam demais. Pode ser o jardim do Éden, com aquela perfeição toda natural, ou o estado de consciência plena do Nirvana, o salão dos heróis em Valhalla ou os Campos Elíseos. Não importa a cultura, o tema é sempre o mesmo: ordem. É um lugar de harmonia total, de plenitude, onde o caos, a desordem, o sofrimento simplesmente não tem vez. É a perfeição absoluta. Agora, vamos virar a moeda. Se o paraíso é essa ordem toda, o que é exatamente o caos? A resposta talvez não seja o que a gente pensa de primeira, porque a nossa visão moderna é só um pedaço da história. Para a maioria de nós hoje, caos é sinônimo de confusão total. É falta de organização, é o imprevisível, é barulho, é basicamente tudo aquilo que a ordem do paraíso foi feita para eliminar. Só que essa não era a ideia original. Pois é, para os gregos antigos, caos não era desordem, era o exato oposto. Era potencial puro, um vazio fértil, uma energia sem limites de onde toda a criação surgiu. Não era bagunça, entende? Era a matéria-prima de tudo. E essa pequena diferença na definição, ela é a chave para entender todo esse paradoxo. E é bem aqui que a ideia começa a ficar mais profunda. A gente não está falando de um tipo só de caos, mas de dois. E eles são, assim, fundamentalmente diferentes um do outro. Vamos comparar para ficar mais claro? De um lado, a gente tem o tal do caos primordial. Esse é o caos como potencial divino, a fonte de tudo, aquele vazio fértil que a gente acabou de falar. O paraíso conhece esse caos, claro, porque é a sua origem. Agora, do outro lado, a gente tem o caos criado. E segundo essa filosofia, o nosso universo, com toda a sua imperfeição e sofrimento, foi a obra de um criador menor, às vezes chamado de demiurgo, que em algumas tradições gnósticas é até identificado com o Javé do Antigo Testamento. Esse é o caos como desordem. E aqui está o pulo do gato. O paraíso não pode conhecer esse segundo caos, pelo menos não por experiência própria. Essa diferença entre saber na teoria e saber por ter vivido é tudo. Sabe, é uma coisa ler sobre uma tempestade, outra coisa é estar no meio dela. E tem uma parábola antiga do filho pródigo que ilustra isso de um jeito perfeito. Vamos pensar em dois caminhos para se chegar na sabedoria. O primeiro é o das divindades lá do paraíso. Elas entendem o caos como um conceito, uma teoria, mas nunca viveram a bagunça dele na pele. O segundo caminho é o dos mestres evoluídos. Seres que mergulharam de cabeça no universo material, que enfrentaram as lutas e que voltaram com uma sabedoria muito mais profunda, forjada na experiência. A sabedoria que se ganha na segurança do paraíso é de um tipo, mas a sabedoria que vem de enfrentar as dificuldades do mundo, do caos criado, é de outro tipo completamente diferente. A parábola sugere que a experiência, mesmo que seja dolorosa, oferece uma profundidade que a perfeição teórica jamais vai conseguir alcançar. A conclusão disto tudo é bem surpreendente. O conhecimento que vem da experiência, do sofrimento, do caos, cria uma sabedoria que o entendimento teórico simplesmente não consegue copiar. Aqueles que viveram na desordem sabem de algo que aqueles que só conheceram a ordem não sabem. E se essa sabedoria que vem da experiência for tão, mas tão valiosa, que até a própria divindade suprema estaria atrás dela, isso nos leva a uma ideia fascinante: o conceito de um Deus que também está em evolução. O nome para isso é onisciência progressiva. A ideia é que a divindade suprema não é uma entidade estática, que já sabe de tudo e pronto. Pelo contrário, ela estaria ativamente aprendendo e evoluindo através das experiências de tudo aquilo que ela criou. Se a gente olhar por essa lente, o nosso universo e todas as suas lutas deixam de ser um erro ou uma falha. Eles se tornam, na verdade, um processo vital de aprendizado. Cada experiência, cada desafio, cada momento de caos vira uma informação valiosa para uma divindade que também está aprendendo e crescendo.
Ok, então se o universo inteiro é um grande processo de aprendizado para o divino, qual é o nosso papel nisso tudo? O que isso significa para a nossa vida no dia a dia? A primeira grande virada de chave é esta. Talvez o objetivo final não seja aquela ordem rígida, estática do paraíso. Talvez o oposto do caos que machuca não seja a ordem, mas sim a harmonia, um equilíbrio dinâmico que consegue abrigar tanto a ordem quanto o caos. Isso redefine completamente o nosso propósito. A gente deixa de ser só vítima passiva num universo caótico e passa a ser co-criador. O nosso papel seria pegar a desordem e transformar em algo mais harmônico. E ao fazer isso, a gente gera novas informações, novos entendimentos que, olha que incrível, contribuem para a evolução da própria divindade. As nossas vidas, por menores que pareçam, têm um impacto na escala cósmica. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma que reformula cada desafio que a gente enfrenta. Se o caos não é apenas desordem, mas sim a matéria-prima para o crescimento e para a criação, então o que a gente está destinado a criar a partir dele?